Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, triste, mas interessante de ser estudado, que é a Grande Fome de 1315, uma das principais crises, né, pelas quais passou a Europa no finalzinho da Idade Média. Na verdade, o século XIV, né, que é o século dessa crise, é um século de grandes tragédias no continente europeu medieval. Basta nós lembrarmos que foi justamente nesse contexto em que se desenvolveu na Europa a peste negra, né, que foi trazida em pulgas de ratos lá da Ásia, mas que matou grande parte da população europeia naquele cenário, né? Hoje nós vamos tratar de um outro assunto, que não é a peste negra, mas é a Grande Fome de 1315. Na verdade, a fome era, em alguns momentos, uma constante na realidade medieval europeia, né? Mudanças climáticas, dificuldades de produção não apenas de produção, mas dificuldades de distribuição desses alimentos faziam com que muita gente passasse fome no contexto da Europa medieval, né? E, claro, para fazer contraponto a essa realidade de crise e muitas vezes de fome, a literatura medieval criava vários cenários possíveis a uma situação distinta daquela. Então, basta a gente lembrar, por exemplo, das literaturas a respeito do país de Cocanha, né? O país de Cocanha era um lugar, na literatura medieval, claro, né, no imaginário popular de muita gente, em que havia alimentos em abundância, os rios eram cheios de alimentos, à disposição das pessoas estavam carnes assadas, guisadas, ou seja, isso mostra como, né, a literatura medieval e o imaginário popular medieval também criava situações para fazer contraponto àquela realidade de dificuldade, né? Mas, enfim, vamos para o tema, né? Sim, sobre esse país de Cocanha, eu separei aqui um trecho de um poema do século XIII, da França, desconhecido autor, que diz sobre o poema O País de Cocanha. Basta pegar seu bel prazer, carne de cervo ou de ave, assada ou ensopada, sem pagar nada. Ou seja, mais uma vez, né, essa história de criarem na literatura realidades imaginadas que se contrapusessem a essa situação de crise, de dificuldades, né? Mas, enfim, vamos à crise da fome, da grande fome de 1315, 1317. Primeiro, ela não ocorre em todas as partes do continente europeu. Ela foi uma tragédia que se concentrou principalmente no norte da França, na Europa Central e na Europa do Norte, né? Regiões que hoje são a Suécia, a Noruega, a Grã-Bretanha. As causas são muito variadas, mas nós podemos destacar mudanças no regime de chuvas, grandes alagamentos em plantações de alimentos, né? Isso fez com que o preço dos alimentos aumentasse muito na medida em que houve uma redução da oferta, né? Isso gera inflação naturalmente. Muita gente ficou sem ter condições de ter acesso a esses alimentos. Fora isso, esse início do século XIV é marcado pela disseminação de muitas doenças entre criações de animais no continente europeu. A gente lembra da peste bovina, né, que tinha uma taxa de letalidade que podia chegar a 100%, né, do rebanho, então isso diminuiu muito a possibilidade de acesso a alimentos que tinha a população naquela época. A grande fome matou muita gente. Estima-se que, claro, esses dados são muito imprecisos, mas estima-se que entre 10 e 20% das pessoas das regiões afetadas morreram, em torno de 5 a 15 milhões de pessoas perderam a vida naquele contexto. É, evidentemente que as que conseguiam sobreviver tentavam, às vezes, inclusive, migrar para regiões que não tinham sido afetadas. Isso gerou um sistema de migrações dentro do continente europeu bastante significativo, né? Nesse cenário de crise, de fome, né, do início do século XIV, a grande fome, se desenvolvem histórias
que foram passando de geração em geração e que chegaram até hoje em dia na nossa cultura popular, como, por exemplo, as histórias de João e Maria. Eu digo histórias porque eram várias versões, né? Em geral, essas versões tratavam de dois irmãos que foram abandonados na floresta pelos pais que morreram de fome. Eles decidiram não comer as crianças porque naquele cenário de crise, o canibalismo também era uma realidade, ou seja, muitos pais devoravam os filhos para não morrerem de fome. Mas essa história de João e Maria, ou essas histórias, porque são várias versões, retratam, né, o caso de dois irmãos que foram abandonados na floresta pelos pais que morreram de fome. E aí essas duas crianças vão se deparar na floresta com uma senhora que também está morrendo de fome e quer devorar essas crianças, né? Ela é tida como a bruxa, né? E por aí vai. Lá no século XIV, os irmãos Grimm pegaram, sistematizaram várias versões, né, dessas histórias que nós chamamos hoje de João e Maria e colocaram em livro, né? Porque eram histórias orais e hoje em dia a gente conhece como as histórias de João e Maria, claro, muito mais assim, suaves do que aquelas versões, vamos dizer assim, originais que corriam na Europa desde a Idade Média, né? O historiador Jacques Le Goff, em seu livro Civilização do Ocidente Medieval, ele escreveu uma coisa que eu considero muito importante dizer. Por quê? Porque a fome não afetou a todos. Evidentemente que em momentos de crise é a população mais simples, é a população mais pobre que é primeiramente afetada. E Jacques Le Goff ele trata justamente disso, né? Ou seja, os pobres, os mais humildes, que foram mais afetados, enquanto que, enfim, os que tinham uma condição econômica melhor tinham alimentos à sua disposição, né? Jacques Le Goff diz, abre aspas, os pobres morrem de fome no mesmo lugar em que o rico tem seu celeiro ou sua bolsa com que saciar-se, né? Ou seja, isso comenta a respeito do caráter desigual que foi aquela fome no contexto do início do século XIV, né? Enfim, pessoal, está aí o vídeo. Se vocês gostarem, deem like e comentem. Digam aí, vocês já ouviram falar dessa grande fome do início do século XIV, de 1315, ou não? Tchau e até a próxima.